Prezados alunos, um grande prazer retornar aqui, conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a segunda atividade online que vocês têm. Nessa atividade eu estou solicitando para vocês que seja produzido um catálogo. Um catálogo com 3 imagens, 3 fotos, né, que você vai utilizar e nessas informações você vai repassar alguns conhecimentos sobre essa imagem. Bom, pensemos o seguinte, é extremamente importante. Essa imagem que você vai apresentar deve ser uma imagem não da atualidade, mas sim uma imagem que represente outro período histórico. E aí você vai pensar da seguinte forma, o exemplo que eu havia dado a vocês ali, eu peguei uma foto da cidade de Curitiba, né, de uma praça importante que existe lá, e ela foi tirada em 1970. E o que eu fiz para vocês ali? Eu fiz uma comparação de 1970 para a atualidade. E essa mesma informação você vai produzir nesse material. Você precisa de uma imagem ao qual você utilize essa imagem, ela seja representativa de uma outra década e na atualidade você vai relacionar alguns aspectos importantes que eu passei para vocês, algumas questões, e essas questões devem ser apresentadas em pequenos textos, né? Pequenos textos, a gente está falando em média aí mais ou menos em torno de um parágrafo, no máximo 2, onde você vai responder essas informações relacionadas a essa imagem. As perguntas que eu passei para vocês são as seguintes: qual a relevância da imagem, ou seja, a importância dessa imagem, ela representa alguma coisa para a localidade, para o município, para o bairro. Aonde essa imagem foi registrada, aí efetivamente você vai dar essa localidade. Em que período essa imagem foi registrada? Como era o cotidiano dessa localidade quando essa imagem foi registrada? O que mudou do período da imagem para a atualidade? Ou seja, essas informações você deve apresentar logo após indicar a imagem. E aí você está montando efetivamente esse catálogo que eu havia falado para vocês aí. Então a ideia é que você apresente uma imagem e você faça a reconstrução histórica dessa imagem e também faça uma análise dessa imagem para a atualidade. Então essa atividade tem essa característica, ou seja, nós estaremos analisando e interpretando as imagens. No material que eu deixei para vocês disponível como exemplo, você pode perceber que, por exemplo, a cidade de Curitiba, naquele período da década de 70, você tinha uma quantidade menor de pessoas. Hoje, se você for analisar a mesma localidade, ou seja, a mesma praça, a mesma rua que foi apresentada, que é a Rua 15 de Novembro, você vai observar que ela inicia em uma praça e termina em outra praça. Só que aí você tem uma grande quantidade de pessoas. Hoje nós estamos falando em uma cidade que ela tem mais ou menos próximo ao que seria 2 milhões de pessoas. Ou seja, uma foto como essa que foi apresentada da década de 70 para a atualidade, nós teríamos efetivamente muitas diferenças a serem apresentadas. Então a ideia desse trabalho, na realidade, seria você identificar essas 3 fotos, responder essas questões que são apresentadas para você, que seria basicamente uma atividade que você também poderia desenvolver em sala de aula. Não só de uma localidade, às vezes pode ser uma foto, por exemplo, de família, de décadas anteriores, o que mudou, quem são essas pessoas hoje, como essas pessoas estão. Então, uma série de aspectos que podem ser trabalhados também em sala de aula. A todos vocês, muito obrigado e boa atividade, que a gente se encontra no próximo vídeo da próxima atividade. A todos, muito obrigado.